Então, aqui ficou bem claro para nós quando o pastor Lamartine fala da alma. Então, a alma, aquilo que nós falamos na semana passada, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos e do nosso sentimento. Então, quando nós adoecemos na alma. E ele deu exemplo da depressão. Por quê? Porque é a alma que adoece. E é interessante nós entendermos que as emoções, elas são externas e os sentimentos são internos. Nós precisamos entender isso. A nossa emoção, elas são externas porque nós externamos ela. Ora, estamos alegres, ora, estamos tristes, ora, estamos com raiva. Agora, o sentimento, a palavra sentimento, ela já diz sentimento. É aquilo que as emoções causam em nós. Por exemplo, se eu fico com raiva de alguém, e se eu não conseguir perdoar essa pessoa, aquela emoção de raiva vai tornar em mim um sentimento. E o sentimento, ele produz o quê? Doença, se nós não trabalharmos isso em nós. Por que quantas pessoas doentes da alma? Então, nós podemos perceber que a mente, elas são nossas ideias. Nós já falamos sobre isso, né? Que a mente, a alma é composta por mente, que é os pensamentos, as emoções, que são as vontades e os sentimentos, e as decisões, que são as nossas ações e as nossas atitudes. E a alma, ela opera conforme seu Senhor, pois sua função é executar ordens. Ou seja, a alma, ela só obedece. Depois nós vamos fazer um teatrinho aqui para ficar um pouco mais claro para você qual que é a função de cada um, né? Do Espírito de Deus, do Espírito do homem, da alma e do corpo, para que nós possamos entender melhor a função. E com isso nós entendermos o nosso papel como um filho de Deus. Reconhecer que a alma é a vida do homem é um fato muito importante, pois relaciona-se grandemente com a espécie de cristão que nos tornamos, se espiritual ou da alma. Eu coloquei ali, uma árvore, né, um lado seco, outro lado bem verdinho. Então, o que isso quer dizer? Aqui fala, né, é importante nós entendermos o papel, né, do Espírito Santo e o papel da nossa alma, para nós decidirmos se nós somos espiritual ou nós estamos agindo na alma o tempo todo. Porque quando nós estamos obedecendo a voz do Espírito, o que acontece? Nós somos direcionados pelo Espírito. Se nós estivermos ouvindo só aquilo que a alma deseja, nós estamos sendo direcionados com a nossa alma, que são nossos desejos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Mais adiante dos nossos estudos, a gente vai estar entendendo cada um. Por quê? Porque nós somos... Quantas pessoas vocês conhecem e falam assim, poxa, fulano de tal é tão emocional? Quantas pessoas nós conhecemos assim? Aquela pessoa vive na alma. Por quê? Porque ela não tem base sólida. Porque nós só conseguimos adquirir um crescimento espiritual se nós estivermos firmados no Senhor. Não é que eu falar assim, eu não vou errar. Sim, gente, nós vamos errar. Tem dia que nós vamos levantar, que nós vamos falar assim, que tristeza que está aqui dentro. Por isso que eu explico para vocês que a alma, ela é sede do quê? Das emoções. Muitas vezes nós levantamos pela manhã e nós sentimos ali um vazio, uma tristeza. Que fala assim, mas de onde está vindo esse sentimento? O que está acontecendo comigo? E aí, quando nós temos o nosso Senhor, o Espírito Santo que nos convence, e a gente já na mesma hora a gente discerne, poxa, eu preciso ir orar. Eu preciso ler a Bíblia para que o Senhor prevaleça na minha vida. Porque senão nós ficamos baseados em quê? Nos nossos problemas. Se eu perguntar para vocês hoje aqui, quem está passando por uma situação difícil hoje? Um problema que aos olhos humanos é impossível ser resolvido. Eu tenho certeza que a maioria
ergueria a mão? Então, se nós formos um cristão baseado nas nossas emoções, no nosso sentimento e nas nossas decisões, nós fazemos um monte de cagada, de bobeira na nossa vida. Porque aí ou nós estamos vivendo espiritualmente, dirigido pelo Espírito, ou nós estamos vivendo na alma. Aquilo, eu estou com vontade de comer, eu como. Eu estou com vontade de fazer isso, eu faço. Mas nunca perguntamos se realmente é da vontade de Deus eu agir assim ou eu fazer assim. Então, nós vamos falar de cada componente da alma. Primeiro vai ser a mente. Então, a mente é a sede dos nossos pensamentos. O intelecto, o raciocínio, reflexões, ideias, memórias, lembrança, a forma como conversamos silenciosamente define o que pensamos, o que sentimos e como nos comportamos. É interessante que quando nós paramos, muitas vezes na hora de dormir, que muitas vezes perdemos um pouquinho o sono, e ali enquanto nós estamos deitados, gente, quantos pensamentos passam pela nossa cabeça? Quantos que nos tira o sono? Isso é a mente. A mente, a voz interna é o diálogo interno, ou seja, aquilo que fala na nossa mente. E que muitas vezes não é real, não é verdadeiro. E nós obedecemos o que a nossa mente nos manda fazer, fala para cada um de nós. Quantas vezes eu obedeci aquilo que a mente falou para mim? Como eu já disse no meu relato aqui, né, quando eu tinha um sonho de fazer a faculdade, e a mente falava que eu não era capaz, e que não tinha capacidade nenhuma, e eu obedeci tudo aquilo que ela falou para mim durante anos e anos e anos. Até o ponto que eu conseguia discernir que essa mente, ela estava falando algo que não era real de mim. Era um pensamento que era errôneo, mas eu estava acreditando nela. Então, pensamento automático. O que é pensamento automático? Pensamento automático é aquele que passa na nossa mente, que são milhões de pensamentos ao mesmo tempo. É espontâneo e flui na mente a partir de acontecimentos do dia a dia, independente de deliberação ou raciocínio. Podem surgir na forma de pensamento ou imagens. E aqui temos os pensamentos disfuncionais e temos os pensamentos funcionais. É o que dirige a nossa vida. Os pensamentos podem ser disfuncional, são pensamentos que nos travam. Quanto tempo eu fiquei travada por causa de um pensamento, ou vários pensamentos, que fez com que eu parasse e que eu ficasse prostrada sem correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos? Esses pensamentos, eles nos travam. Aqui, no meio, quantas pessoas têm sonhos? Mas sabe o que é esse pensamento automático? Ele chega ao ponto de falar assim: você é burro e você não é capaz. E aí o que a gente faz? Obedece o pensamento: eu sou burra, eu sou incapaz. E nós o quê? Travamos. Então, eles nos travam o pensamento disfuncional. O pensamento funcional são pensamentos que nos fortalecem. Aí vocês perguntam para mim assim: mas todos os pensamentos, eles são funcionais ou disfuncionais? Sim, nossos pensamentos, eles são disfuncionais, mas também nós temos pensamentos funcionais. Aquele que nos alavanca. Aquele que mesmo com medo você vai, porque ele não te para. Então, querer aprovação e agradar a outros são pensamentos disfuncionais. Quantas pessoas deixam de fazer com medo de ser reprovado? Quantas pessoas deixam de fazer? De tomar decisões com medo de ser reprovado? Esses são pensamentos disfuncionais. O funcional é ser coerente com as suas necessidades.
Então, eu não quero agir baseado no que os outros vão pensar. Ah, ela é inteligente. Ah, ela é isso. Olha, que aula legal que ela está dando. Você entendeu? Se eu me basear, se você se basear nisso, às vezes vocês se travam, eu me travo. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós queremos o quê? Ser elogiados, ser aprovado o tempo todo. E quando acontece um fato de você receber uma repreensão de alguém, pronto, acabou o mundo. Você não consegue ser chamado a atenção. Às vezes, nós que estamos fora, nós vemos melhor do que você que está vivendo aquela vida. Quantas vezes eu falei para o meu esposo, falei assim, amor, fala para mim, o que eu tenho feito que desagrada você? E ele fez, e eu falei assim, dá uma nota como esposa. E foi na época de muita crise do nosso casamento, ele chegou e falou para mim assim, eu te dou a nota 0. Eu falei, poxa vida, então não estou fazendo nada certo. Ah, mas se ele chegasse para mim e falasse assim, você é nota 10, você é uma mulher que, olha, tudo de bom. Eu ia manter os meus erros e quando é que eu iria melhorar? Se não tivesse alguém que falasse, olhasse nos meus olhos e falasse assim, olha, você está errando muito, você está assim, assim. Aí eu falo para você, mas quando ele falou, eu aceitei? Não. Falei assim, o que você está pensando da vida? Eu não tenho nada de bom. Ele falou assim, você tem sim. Mas você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar nisso e melhorar nisso. Por que vocês acham que hoje os casamentos estão sendo destruídos? Porque muitas vezes enfeitamos. Passamos uma mãozinha, um melãozinho com açúcar e deixamos acontecer. Na hora que menos espera, casamento de 8, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, estão se destruindo. Aí fala assim, poxa vida, era um casal tão lindo, maravilhoso, mas ninguém sabia o que acontecia em 4 paredes. Por quê? Porque não tinha diálogo. Não se colocar no lugar do outro é um pensamento disfuncional. Eu assisti uma palestra, uma ministração essa semana, que ele estava falando justamente sobre casamento. E ele falou assim, vocês se enganam dizer que você casou para ser feliz. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer a sua esposa ou o seu marido feliz. E muitas vezes nós casamos para poder nos sentir felizes. E não olhamos o outro com um olhar de amor, de necessidade, de compreensão. Que isso faz parte dentro de um casamento. Então, não se colocar no lugar do outro é um pensamento disfuncional. Ponderar entre a sua percepção e a do outro, esse é funcional. Sempre tomar pensamento como verdade, também é disfuncional. Questionar o que pensa, é muito correto a gente questionar o nosso pensamento. É dessa forma que nós nos livramos dele. Como assim questionar o pensamento? Quando o pensamento vier na sua cabeça, fala assim, você é incapaz, você é burro, você não vale nada, você não presta. E aí você vai questionar esse pensamento que está vindo na sua mente. Como que eu não presto? É que nem eu dei meu exemplo. Como que eu sou burra? Se eu fiz uma faculdade, se eu fiz pós-graduação, se eu tenho cursos, diplomas e diplomas de curso, como que você, pensamento, fala que eu sou burra? Então, a gente questiona. Aí, a partir do momento que nós aprendemos a questionar nossos pensamentos, nós vamos o quê? Alavancar, nós vamos voar. Lutar contra seu sentimento. E compreender, é disfuncional lutar contra o nosso sentimento. Mas, sim, compreender o que sentimos. Esse é funcional. Que muitas vezes nós negamos nosso sentimento. Nós estamos muito tristes por dentro e, às vezes, nós mostramos que estamos alegres, mas não resolvemos o que está acontecendo no nosso coração, que estamos tristes. Então, a gente maqueia. E aí, o que acontece? Começamos o quê? Sentir mal, ferido, triste, porque a gente não consegue compreender o que sente. Se é raiva, se é angústia, se é ódio, se é rancor, a gente não consegue compreender. A gente fala assim, é um sentimento estranho que está aqui dentro de mim, porque a gente nem chega a nos conhecer, a ponto de saber o que realmente eu estou sentindo. Então, não se adaptar a mudanças e ignorá-la.
Isso é disfuncional. Buscar novas possibilidades e se desenvolver. Se desenvolver como pessoa, se desenvolver como esposo, se desenvolver como esposa. Está fazendo sempre o quê? O melhor. Então, esses aqui são os pensamentos automáticos que nos paralisam, né? Pensamento, eu acho que eu devo ter algum defeito. Isso não vai dar certo. Não sou bom bastante. Sou tão fraco, eu deveria saber. E se, eu não vou aguentar. Esses são alguns pensamentos automáticos que surgem na nossa mente diariamente, o tempo todo, fazendo com que nós venhamos fracassar. Então, nós precisamos saber, entender. Aí fala assim, mas o que tem a ver, né, a transformação da alma? Porque a alma é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da nossa emoção. Está tudo junto. E nós precisamos entender qual o papel de cada um. Então, muitas vezes, olha, amanhã tem apresentação de trabalho na escola. É um pensamento, é uma situação. Por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar na faculdade amanhã. E aí, eu vou, pensamento automático. Acho que vai me dar um branco e eu vou esquecer tudo. Quem passou por isso já? De estudar, e você ali investir, e aí daqui um pouco você fala assim, vai me dar um branco e eu vou esquecer de tudo. Isso são pensamentos automáticos. Aí quando nós falamos assim, mas agora você tem que rebater com esse pensamento automático. Quando vinha esse pensamento, assim, eu estudei, eu sei a matéria, e por isso eu vou tirar uma nota que agrada o meu coração. E dessa forma a gente começa a aprender. Aí eu vou gaguejar e ficar vermelho na frente de todo mundo. Aí o pensamento, eu sou realmente um fracasso. Eu tenho exemplo, quando o marido fez faculdade, o marido sempre foi muito bom em falar em público. Ele nunca teve nenhum problema contra isso. Só que ele tinha uma colega de trabalho e ela não falava em público. Nas salas de aula, quando tinha trabalho para apresentar, ela não falava. Então ela falava assim, eu faço o trabalho e você apresenta. Por quê? Em que área da vida, momento da vida dela, ela foi bloqueada quanto a isso? E quantos de nós sofremos com isso? Estar aqui à frente é um desafio muito grande, principalmente quando eu olho para mim e eu vejo quem eu era, para hoje estar aqui. O que aconteceu? Eu precisei lutar contra esses pensamentos de destruição, de fracasso na minha vida. Então, esse é o modelo cognitivo da TCC, da teoria cognitivo comportamental, que é uma situação, aconteceu algo, veio um pensamento em relação àquela situação. Eu senti uma emoção e eu me comportei. Então, o que aconteceu? Voltando um pouquinho aqui, uma situação, eu tinha que apresentar um trabalho amanhã. Aí já veio um pensamento, acho que não vai dar, vai me dar um branco, eu vou esquecer de tudo. Aí eu vou gaguejar. Aí o que foi o comportamento dessa pessoa? Eu sou realmente um fracasso? E provavelmente ela deixou de apresentar o trabalho por conta do pensamento que veio sobre a mente dela. Então, o modelo cognitivo da TCC é esse. Eu sou apaixonada. Por quê? Porque eu baseio em Romanos 12, 2. Porque é os nossos pensamentos, nós precisamos mudar os nossos pensamentos em relação à palavra de Deus, e ter ela no nosso coração. Por quê? Para nós viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, aquilo que o Senhor sonha para cada um de nós. Então, esse é o modelo cognitivo. Situação, outro exemplo. Ler o livro para estudar para a prova. É uma situação. Pensamento. É difícil demais, jamais entenderei, sou burro. Aí vem as reações emocionais, tristeza fisiológica, um peso no abdômen, e aí o comportamento, fecha o livro, desiste de estudar para a prova. Quantas vezes isso aconteceu? Muitas vezes na nossa vida. E aí nós deixamos de fazer
por causa de um pensamento. Então, o registro de pensamento disfuncional é realmente, também dentro do modelo, dentro da teoria cognitivo-comportamental, para que nós venhamos o quê? Observar esses pensamentos, a situação que nos leva a ter esse comportamento. Então, o que é um registro de pensamento que a gente dá o nome de RPD? É a elaboração de um diário para registro dos pensamentos disfuncional é uma das técnicas usadas na terapia. O objetivo é proporcionar a consciência das conexões entre as emoções que experimentamos, os pensamentos automáticos que nos ocorrem e o comportamento e a postura que nós adotamos. E aqui nós temos mais exemplos disso, né? Várias situações, com o pensamento, a emoção, comportamento. Isso aqui é um registro disfuncional, de pensamento disfuncional. Isso aqui é muito importante. Aqui tem uns que tem data, hora. Todas as vezes que acontece uma situação que você coloca ali a hora que aconteceu, e aí você vai colocar a situação, vai colocar o pensamento, a emoção e como que você se comportou diante daquela situação. E aí você vai começar a entender você como ser humano. E muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão acontecer de bom. Então, escrever é pensar, é mais do que viver, pois é ter consciência de viver. Por isso é importante nós colocarmos no papel o que ocorre na nossa mente. A gente reconhecer as nossas emoções, reconhecer os nossos pensamentos, reconhecer o nosso sentimento. Por isso a importância. Então aqui fala, escrever é pensar. Porque quando nós escrevemos, nós aprendemos, nós pensamos. Nós paramos de estar no piloto automático, né? Então, o que está passando pela minha mente agora? Cada um de vocês está pensando algo agora. E esse pensamento, ele é funcional ou ele é disfuncional? Tem como você diagnosticar? Então, a única forma de mudarmos a nossa mente é conformando com a palavra de Deus, que está em Romanos 12:2. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, o que é conformado? Acomodar. Eu vou ficar acomodado? Até quando eu vou me acomodar nesse mundo? Porque aqui está bem claro, não se acomoda nesse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que possamos o quê? Experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Entretanto, se realmente queremos ser transformados pela renovação da nossa mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não podemos ser e estar conformado com esse tipo de sistema de mundo, que é totalmente corrompido e longe dos valores bíblicos. Gente, quantas pessoas estão trocando a vida com Deus com o mundo? Quantas? Vivendo de forma que o mundo está atraindo, e com isso está deixando de viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque a coisa mais interessante, mais maravilhosa na nossa vida é nós estarmos alicerçados em Cristo. De ter essa comunhão com Ele. Em saber discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, que é isso que Ele nos ensina. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos abrir mão de tantas coisas, que às vezes, aparentemente são boas, mas na verdade está nos tirando da presença do Senhor. Outro componente da alma são as emoções, os sentimentos, os desejos, a vontade. Poxa vida, essa vontade é terrível na nossa vida como cristão, porque eu só vou fazer se eu tiver vontade. Eu só vou na oração da manhã se eu tiver vontade. Eu só vou no culto se eu tiver vontade. Ah, eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje.
E aí eu começo o quê? Perder a essência da vida com Deus, de estar na presença de Deus. Por quê? Porque nós ficamos baseados na nossa emoção. Eu não estou sentindo, então eu não vou fazer. Então é uma sensação física, emocional que é provocada por algum estímulo. Exemplo: alegria, tristeza, coragem, medo, paz, raiva, ódio, amargura, ressentimento, solidão. Quantas pessoas ressentidas? Quantas pessoas que não conseguem perdoar o outro? Quantas pessoas que estão convivendo entre família, que têm raiva um do outro, que não consegue perdoar o próprio da família? E aí a gente vai lá para trás, lá no comecinho, quando nós começamos, e a gente entendeu a palavra, que quando Deus criou o mundo, criou o ser humano, Ele criou tudo perfeito. Mas aí, a partir do pecado, entrou o quê? Entrou tudo isso. A inconstância na vida espiritual, de não obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia fala o quê em relação ao perdão? Que nós precisamos perdoar. E aí o que acontece? Nós retemos o perdão e achamos que nós somos autossuficientes para poder vencer sem perdoar. E uma das situações da falta de perdão, tudo baseado em questão de emoção, é algo muito sério, porque nós adoecemos por falta de perdoar. Porque nós não perdoamos, nós adoecemos a nossa alma. A emoção vivida dá origem ao sentimento. Já os sentimentos são uma consequência da emoção. Os sentimentos são duradouros e muitas vezes fáceis de esconder. Porque os sentimentos são a consequência das emoções. Então, uma emoção negativa em mim, vai gerar um sentimento negativo. E aí, esse sentimento, muitas vezes, são o quê? Duradouros. Um dia, eu e a Marildo, ouvimos um testemunho de uma moça que estava na cadeira de roda, porque ela foi abusada, e a falta de perdão levou ela com a cadeira de roda há muitos anos. Porque não perdoou a pessoa com qual abusou dela. E a dor na alma foi tão terrível que levou aquela moça para uma cadeira de roda. E aí, quando chegou, o pastor foi orar por aquela moça, e o Senhor revelou para aquele pastor que ela precisaria realmente perdoar a pessoa. E ela lutou contra esse perdão. Até que ponto o Senhor tocou no espírito dela e falou assim: filha, você precisa perdoar. E essa moça perdoou, e ela se levantou da cadeira de roda. Então, uma falta de perdão levou. E quantas pessoas você conhece que está com a alma machucada, ferida, doente, porque não consegue resolver o que está aqui dentro? Por isso eu vejo assim, a transformação da alma é uma das matérias muito importantes na nossa vida. Porque se nós não conhecermos realmente quem nós somos, nós vamos viver aprisionado em muitas áreas da nossa vida. Por isso conhecer, a matéria do Dr. Sérgio Amaro vai ser o homem espiritual. Mas para que nós possamos viver nessa dimensão espiritual, nós precisamos saber quem nós somos, essa alma, as nossas emoções, os nossos desejos, o nosso sentimento, para poder aprender a reconhecer quem nós somos e o que danos está trazendo na nossa vida, as nossas emoções, o nosso sentimento, porque são o quê? Disfuncionais, pensamentos disfuncionais estão levando a isso. Então, Deus nos criou com emoções para que elas nos impulsionem a buscá-lo. Nele encontramos nossa realização e descanso para a nossa alma. Olha que interessante, então Deus nos criou com emoções para que ela nos impulsione a buscá-lo. Então precisa de ter uma emoção saudável. Para quê? Para nós buscarmos esse Deus, para nós termos uma comunhão com Ele. Aí em Romanos 12 fala assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aí eu vendo esse versículo aqui,
eu fico imaginando aqui, quando nós estamos passando por tribulação, qual que é a tendência nossa? Baixar a cabeça, morrer, reclamar, murmurar, maldizer até Deus. Falar, o Senhor não está me vendo nessa situação? Onde o Senhor está? E o que a palavra diz para nós? Alegrai-vos. Então aqui, ele está falando, é uma emoção. Fique alegre. Aí eu pergunto para vocês, é fácil ficar alegre quando o mundo está desabando ao nosso redor? Quando a gente olha assim, a gente não vê mais saída. E o Senhor fala, alegre-se. Ficam alegres. Aí, como que nós podemos ficar alegres? Quando nós temos uma ligação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E aí nós ficamos o quê? Alegres em meio ao caos. Em meio às situações adversas, difíceis. E é só através do Espírito Santo em nós que isso pode acontecer. Aqui é um filminho divertidamente, não sei se vocês já assistiram ele. Ele é muito interessante, eu não vou passar porque eu preciso correr um pouquinho, mas ele fala dos tipos de emoção. É um filminho infantil, mas ele fala muito bem do nojo, do medo, da alegria, da tristeza. É um filme interessante, se tiver um tempinho vocês assistem, tem no YouTube esse filminho. E mudaram para outra cidade e ela teve todas as emoções, porque saiu de lá da cidade e ela sentiu falta daquele lugar, na escola, em todos os momentos ela sentiu falta. E esse filme foi um filme que psicólogos, neurologistas, psiquiatras fizeram o estudo da emoção, né? E aí fizeram esse filminho aí, bem interessante ele. Então, é o semáforo das emoções, para nós ficarmos o quê? Atentos aos sinais do corpo. Vermelhinho, pare, pense e respire antes de agir. Gente, quantas pessoas estão agindo precipitadamente? Quantos de nós temos agido precipitadamente? Decisões que nós tomamos. Aí fala, no vermelho, pare, pense, respire. Tem uma técnica gostosa da respiração. Inspira e expire no momento de tomar decisões. Não toma decisões precipitadamente, no impulso. Pode causar danos terríveis na nossa vida. Amarelo, atenção, as emoções e pensamentos. Verdinho, pensamento positivo para seguir em frente. Então, nós precisamos reconhecer as nossas emoções. Então, mas se as emoções foram criadas com tais propósito, o que aconteceu com elas? O fator queda tornou-se realidade. Quando o pecado entrou na humanidade, trouxe consigo distorções. Nossas emoções foram corrompidas. Essas nos movem não mais para Deus, mas para longe de Deus. Veja o exemplo de Adão, que sentiu vergonha e medo após pecar e procurou se esconder de Deus. Então, lá no início, né, quando Deus foi visitar Adão, e Adão havia pecado, e Deus chegou para Adão e falou, Adão, onde você está? E Adão falou, eu tive medo e me escondi. E aí, quebrou o relacionamento de Deus com o homem. Do homem com Deus, porque Deus foi até o homem. É por isso que eu vivo falando, né? A gente passa por situações de célula, em pessoas amigas, quando as pessoas pecam, a maioria das pessoas quando pecam, o que elas fazem? Elas se afastam de Deus. Aí a gente olha lá para o início, quando Deus foi visitar Adão, Adão tinha pecado. E Deus é Deus sobrenatural, ele sabia já que Adão tinha pecado. Mas ele foi até Adão. Ele não fugiu de Adão. Adão fugiu de Deus. Então, a tendência é nós se afastar de Deus por causa do nosso pecado. E aí eu falo com as minhas discípulas, não precisa se afastar de Deus. Continua servindo a Deus. Porque aí, nós sabemos se a pessoa continuar, o que vai acontecer? Deus vai falar, ela vai ser livre, liberta. Agora, se ela se esconder, aí o mundo vai tornar prioridade na vida dessa pessoa. E depois vai ser mais difícil que ela volte. Então, nós somos seres humanos, nós erramos. Mas quando nós erramos, nós precisamos ter o coração de Davi. Por que Deus não rejeitava Davi?
Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Fazia as coisas erradas, agia errado, mas ele se humilhava diante de Deus. Deus, eu pequei. Minha alma está doente. Me cura, me transforma. Era isso que Davi fazia. E nós precisamos agir dessa forma também. E não se esconder de Deus, mas ir até Deus. A emoção continua movendo o ser humano, mas agora para longe. Além disso, ela move o indivíduo para dentro de si. Nos tornamos egoísta, egocêntrico, queremos que nossa vontade seja feita. Em resumo, nos curvamos diante de nós mesmos e ainda essas emoções corrompidas nos movem contra o nosso próximo, surge dissensões, lascívia, discórdia e etc. E é o que mais nós vemos hoje, nesse mundo que está tão corrompido, que tudo essa situação aí. Quantos um matando o outro por causa de nada? Quantos marido matando as esposas aqui em Rondônia mesmo? Você vai assistir o jornal, cada pouco está tendo um noticiário que a mulher matou o marido, que o marido matou a mulher, escondeu dentro do guarda-roupa, e na hora que só foi sentir o cheiro, e aí encontraram. Por quê? O ser humano está vivendo isso. A ausência do quê? De Deus. A ausência de Deus. O ser humano está doente. Então, nós que temos o nosso Senhor, o nosso Deus, no qual nós temos Ele para nos relacionar, nós precisamos o tempo todo ficar antenado com Ele, para que nossa vida seja uma vida frutífera e abundante. Então, componente da alma também é o poder de decisão. A energia que impulsiona a ação. Tomada de decisão é um desejo não muda nada, uma decisão muda tudo. Então, decidir algo, hoje em dia, a indecisão está muito frequente em nossas vidas. Indeciso em qual roupa vestir, indeciso o que comer, indeciso se eu levanto cedo eu vou caminhar, ou se eu vou para a academia, ou o que eu vou fazer. Essa é a alma indecisa. Deixa eu pegar aqui. E interessante que a alma, ela decide, inclusive, aceitar Jesus. Quando eu fui aceitar Jesus, foi a decisão. O meu espírito se alegrou. E aí eu decidi aceitar Jesus. Que até então o Espírito de Deus estava dentro de mim mortificado. Nós precisamos entender isso. Porque quando Deus nos fez, quando Ele soprou o fôlego de vida, parte de Deus entrou dentro de nós, dentro de Adão. Então, o espírito do homem, a alma do homem nasceu e o Espírito de Deus estava lá dentro. Tem muitos estudiosos que falam assim, que ele estava mortificado, ele estava ali quietinho. Mas o dia que eu decidi, eu ergui a mão e aceitei Jesus, o que aconteceu? O Espírito de Deus deu vida em mim, no meu espírito. E aí, a partir dessa decisão que eu tive, aí o Espírito Santo começou a dirigir a minha vida. Vocês conseguiram entender? Então, quando eu aceitei Jesus, então o meu espírito, o Espírito de Deus estava mortificado em todos nós. Ele estava lá dentro por quê? Porque quando Deus soprou na narina de Adão, parte de Deus entrou dentro dele, que foi o Espírito. E ali ele criou a alma. Entenderam? Quando ele soprou, a alma nasceu, criou a alma vivente. Parte de Deus entrou dentro do homem. E o Espírito ali entrou junto, porque Deus é o quê? Espírito. Na hora que ele soprou nas narinas, então parte dele entrou lá dentro. E o Espírito de Deus estava ali. Só que ele estava apagado. Aí quando eu visitei pela primeira vez, conhecia Jesus, e aí o apelo, a palavra chamou minha atenção, eu tomei uma decisão. De quê? De aceitar Jesus. Por isso que a gente, muitas vezes, a gente condena essa alma. A alma, ela é boa porque Deus fez. Alma vivente. Mas o que tem acontecido? Buscando
a nossa própria vontade e a alma foi corrompida. Então, nós precisamos do Espírito de Deus para nos direcionar através do meu espírito, para que minha alma seja diferente, faça as coisas boas. Aí, a partir desse momento, quando eu aceitei Jesus, quando vocês aceitaram Jesus, o que aconteceu? O Espírito foi recriado. E aí, eu comecei a ter o relacionamento com Jesus. Porque o Espírito de Deus, através do meu espírito, que nós só podemos adorar a Deus através do nosso espírito. Nós não conseguimos adorar a Deus através da nossa carne. Como que não conseguimos fazer isso? Então, a adoração é só através do Espírito de Deus e através do meu espírito, para podermos adorar a Deus. Então, um desejo nada muda. E se eu chegar e falar assim, eu queria tanto aceitar Jesus, vai mudar alguma coisa? Não. Na hora que eu levantei a mão, eu quero esse Jesus, que pode transformar a minha vida, que pode restaurar. Eu tomei uma decisão. Aí, o Espírito falou o Espírito falou à alma, e a alma levantou e ergueu a mão. O corpo levantou e ergueu a mão e foi lá na frente. Por quê? O corpo recebe comando. Por isso que o nosso espírito precisa estar muito firme com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus dá o comando ao meu espírito. E o meu espírito dá comando à minha alma, e minha alma vai dar comando ao meu corpo, para que eu tome uma decisão. Então, todas as decisões elas precisam estar sendo baseadas naquilo que é perfeito, agradável, a vontade de Deus. Mas nós agimos o quê? Muitas vezes contrário. Então, a tomada de decisão é um processo pelo qual são escolhidas algumas ou apenas uma entre muitas alternativas para as ações a serem realizadas. E agora? Eu compro uma casa ou eu compro um carro? Eu corto o cabelo? Que cor que eu pinto minha unha? Vermelho? Que cor que eu pinto? Eu compro um sapato ou compro uma sandália? Então, nós estamos o quê? A decisão, tomada de decisão. Então, o tempo todo nós estamos decidindo. Decidindo amar, decidindo odiar, decidindo perdoar ou não perdoar. Decidindo qual faculdade fazer. Muitas vezes nós não conseguimos, começamos uma faculdade, para ali, não é o que eu queria. Quantas pessoas eu conheço que começaram 3 faculdades e as 3 parou? E aí depois, quando começou a fazer outra, essa agora eu gosto. Então, o ser humano, a tendência dele é viver na indecisão. Mas quando nós temos o nosso relacionamento com o Espírito de Deus, ele nos direciona à tomada de decisões certa. Porque quando nós agimos pela nossa carne, nós podemos tomar muitas decisões erradas. E quantas já tomamos, né? Porque não pedimos o quê? Direcionamento de Deus. O desejo nada muda, uma decisão muda tudo. Então, eu queria um doce ali, um lanche, um trem bem gordo. E, na verdade, eu decido me alimentar bem, comer ali um lanche bem gostoso, ou eu decido comer um prato de salada, com bife grelhado, um frango grelhado, para cuidar o quê? Da minha saúde. Então, tudo é baseado na decisão. Então, o desejo não vai mudar, mas quando eu tomo uma decisão, muda tudo. A alma, ela é personalidade também. Personalidade é uma característica do ser humano que organiza os sistemas físico, fisiológico, psíquico e morais, de forma que, interligados, determina a individualidade de cada ser. A alma é o lugar da personalidade. A vontade, o intelecto e as emoções do homem estão lá. Um resuminho aqui para explicar para vocês a diferença entre caráter, personalidade e temperamento. Que eu acho interessante a gente aprender sobre isso. A personalidade, ela é formada dos 0 aos 7 anos e é resultado de 2 coisas, do DNA
e da influência do meio no qual nós somos educados. Isso é personalidade. Por isso que lá no livro, na primeira aula, quando eu falei do livro da Valnice, né, Personalidade Transformada, por isso que nós falamos, é possível transformar uma personalidade? Então, nós falamos que sim. Por quê? Porque a personalidade, se é uma criança que um filho, que a gente está educando, tem alguns estudiosos que falam que até os 12, 13 anos, para formar a personalidade em uma criança. Outros falam que até os 7 anos. Porque depois, se não acontecer, é só a misericórdia de Deus pelas escolhas desse adolescente. Então, a personalidade ela pode ser transformada. Aí vem o caráter. O caráter é o que eu deixo as pessoas conhecerem da minha personalidade. Ou seja, dá para fingir caráter. Vocês sabem disso, né? Então, dá para nós fingir caráter. Eu posso parecer para vocês aqui boazinha, e, na verdade, eu sou um mau caráter lá fora. Compro, não pago, falo mal de todo mundo, brigo na rua, no trânsito, xingo aqueles nomão. Porque dá para fingir santinha aqui. Mas lá fora, a gente mostra quem realmente nós somos. Temperamento, você nasce com ele. As ciências humanas dividiram a título de estudo, que é aquele temperamento, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, e agora, por último, surgiu um que é o supino. Então, isso é temperamento. Pedrão ele tinha um temperamento de sanguíneo. Pedro, da Bíblia, ele arrancou a orelha daquele discípulo, né? Era explosivo. Mas Jesus transformou a vida de Pedro. Então, o temperamento também pode ser transformado por Deus. Porque ele transformou Pedro. Pedro ele era impulsivo. Então, para nós entendermos que nós somos formados, a nossa personalidade, ela pode ser sim transformada. Não é entender que pau que nasce torto nunca se endireita, isso é mentira. Deus é capaz de endireitar a nossa vida, aquilo que nós éramos, Ele é capaz de nos transformar. Então, aí existem as crenças. As crenças, elas podem ser limitadoras e impulsionadoras. Então, essas limitadoras são sabotadoras. E a impulsionadora são fortalecedoras. Então, o que nos impede de agir? Muitas vezes são as nossas crenças que estão impedindo que nós agimos. E a partir desse momento, por quê? Quando as crenças nos limitam, nós ficamos presos aqui, ó, na gaiolinha. O exemplo meu. Então, eu tinha crença de ser burra, de ser incapaz. Então, essa crença que eu tinha como verdade me limitou. E aí me deixou presa. A partir do momento que eu descobri que eu podia voar, eu voei. Ela não mais me limitou. Então, eu saí da crença que me limitava, de que não era capaz, e saí em busca dos meus sonhos. Então, quantos de nós estamos enterrando nossos sonhos porque nós estamos com crenças que estão nos limitando? Tudo isso impede de voar, de crescer, de realizar sonhos, de falar assim, poxa, meu sonho realizou, hoje eu sou uma pessoa que alegre, feliz, porque eu consegui realizar esse sonho. Consegui cursar uma faculdade, eu consegui fazer algo diferente, eu sonho de pregar a palavra, eu consegui realizar. Então, quantos sonhos está aqui dentro? E muitas vezes nós estamos limitando isso. A alma também ela é vontade. Vontade de comer, vontade de comprar, vontade de viajar,
vontade, ó, de sair pelo mundo, vontade de dormir. Eu falo assim, vontade de pescar. Tem dia que eu levanto assim, ai, que vontade de pescar. Então a alma, ela é vontade. Então, quantas pessoas que estão doentes emocionalmente, que vão na loja, compra tudo que vê, tudo, porque é um momento. Eu se eu não comprar nada hoje, eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí a gente fica assim, está em casa, numa boa, dá vontade de comer algo gordo. Ai, que vontade de comer algo, mas não sei nem o que é. Vontade. Ai, que vontade de viajar. Isso, aí você me pergunta assim, mas é errado isso? Não, não é não. Não é errado não, mas para a gente saber onde nós precisamos nos colocar. Que a alma, ela deseja isso. Mas aí eu vou me endividar, eu vou comprar tudo, eu vou comprar passagem para os Estados Unidos, onde eu não tenho aonde, nem para comprar aqui para o Brasil, porque eu tenho vontade de ir. Vontade de não fazer nada? Como que eu vou ter vontade de não fazer nada? E aí, como que eu vou comer? Como que eu vou me alimentar? Então, quantas pessoas estão assim, ó, dormindo, sem desejo de nada? É uma característica de alguns crentes empolgados pela vontade, sempre dispostos a iniciar alguma atividade, porém, em pouco tempo o fogo se apaga. Não são dotados de perseverança. E até afirma, se não tenho vontade, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso jejuar, afinal, Deus não quer sacrifício. Tem aparência de piedosos, mas se trata apenas de desculpa da carne para não servir a Deus. Isso é vontade. Se eu não tenho vontade, eu não preciso orar, porque Deus não quer sacrifício. E aí, o que vai acontecer comigo? Vou morrer. Porque como que eu vou me alimentar de Deus se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo? Como que eu vou crescer? Como que eu vou ser uma mulher espiritual, um homem espiritual, se eu não estou alimentando o que vai fazer com que eu cresça? E quantos vocês conhecem que nem está abrindo a Bíblia para ler? Nem lê a Bíblia? Quantos? Antigamente nós tínhamos nossa célula, quando eu nasci no reino, que bem interessante, era o Pepinho, que era nosso líder. Então, antigamente, as coisas eram mais arrochadas, sabe? Os líderes pegavam mais no pé. Hoje nós estamos deixando muito assim, muito no oba-oba, por experiência própria. Aí nós aceitamos Jesus, o Pepinho foi cuidar da gente, e ele falava, tinha uma lista lá. Isadora, você leu a Bíblia essa semana? Não. Você jejuou? Não. Você orou? Bem pouquinho. Estava lá na chamadinha. A Evinha desse tempo, né, Evinha? A Evinha desse tempo. E aí tinha a chamada semanalmente. Hoje em dia a gente fala assim, hoje vocês leram a Bíblia essa semana? Não. Na hora que a gente vê, tudo morto espiritualmente. A pandemia matou um monte de cristão. Um monte. Por quê? Não tinha culto, porque só se alimentava no culto. E aí não tinha culto, então ficava em casa, não se alimentava de Deus. Quantos e quantos? Hoje estão aí no mundo porque perdeu essa essência. Ó. Porque não sentiu vontade. Não sentia vontade, então eu não vou fazer. E desde quando nós precisamos sentir vontade, desejo de ficar lendo? Não, às vezes é um hábito que a gente precisa tomar. Decidir, eu decido ler a Bíblia. Nem que seja um versículo, eu decido fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu vou morrer. Eu preciso orar. Senhor, me dá graça. Eu não tenho vontade de orar. Porque a alma não tem vontade de orar. Mas eu quero, Deus, me ajuda. E eu vou lá, me ajoelho, coloco um hino. O interessante, o gostoso é assim, você coloca um hino para tocar, o hino demora 5 minutos, daqui um pouquinho você ouve 2, você ouve 3, você ouve 4 hinos, e você fica ali na presença do Senhor, porque você decidiu fazer isso. Então, a nossa vida ela é baseada em decisão, tanto para o mal quanto para o bem.
Porque se eu quero manter a minha vida espiritual saudável, eu preciso abrir mão das minhas vontades, muitas vezes. Sentimentos. Pode ser definido como os estados de reação que o corpo humano são capazes de expressar diante dos acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Sentimento é a linguagem da alma. A alma é fonte geradora de todas as inteligências. Inteligência linguística, lógica, motora, musical, inteligência emocional. Não é bom proceder sem refletir e pecar. Peca quem é precipitado. O que é inteligência emocional? É colocar inteligência nas emoções. É simples de tudo. O que é inteligência emocional? Colocar inteligência nas emoções. Porque nós aqui, ó, cada um tem um tipo. Eu tenho um sobrinho que ele só de ouvir uma música ele consegue tirar a letra e tocar. Então, inteligência musical. Inteligência lógica, linguística, a professora que começou a dar aula para nós hoje. É uma inteligência. Professora de português é um desafio, gente. Mas Deus deu graça para ela. E você acha que só ela é capaz disso? Não, nós podemos. Às vezes um tem mais facilidade. Outros têm que estudar. E eu era assim na minha faculdade. Para fazer uma prova eu tinha que estudar a madrugada inteira, a semana inteira. E eu faço isso dentro do reino de Deus. Não adianta me mandar eu ministrar uma palavra hoje para poder ministrar amanhã, que eu não aceito, porque eu preciso de tempo para poder estudar. Eu preciso de tempo, eu não gosto de fazer uma coisa rápida. Eu preciso ali passar madrugadas e madrugadas estudando. E o Amarildo, na minha faculdade, eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, todo dia. Por quê? Um dia nós perguntamos para o professor assim, mas professor, a gente trabalha o dia todo. Como vai fazer esse trabalho? Ele falou assim para nós, o que você faz do meio-dia, como é que é? Da meia-noite a amanhecer o dia. Até as 6 da manhã, o que você faz? Aí eu durmo, então é hora de você estudar. Aí, nós que queremos crescer, o que acontecia? Então, ia estudar, era eu, a Beth, a Ana Maria também. E estudar, então eu varava. Então tem uns que têm mais facilidade de aprender. Eu não, eu tinha que ralar, era de madrugada mesmo. Não tinha oba-oba para mim. A alma é parte intermediária do espírito. Olha que interessante. O corpo, a alma, o espírito. Espírito, alma e corpo. Então é um ponto de encontro e pertence aos dois universos. A alma pertence ao espírito. E o corpo, a alma, porque recebe o comando. Então, está ligado ao universo espiritual através do espírito e ao universo material através do corpo. Ela torna possível que o espírito e o corpo se comuniquem e colaborem entre si. Então, precisa haver o quê? Uma comunicação entre o espírito, a alma e o corpo. Porque estão ligados, Estão ligados. Porque o espírito é imaterial e a alma também é imaterial. Agora, o corpo não. O corpo é a embalagem. Ele vai agir através dos dois aqui. Aí ele vai agir. Ele vai tomar a decisão de levantar, de ir para a oração das 6 horas da manhã. Então, o crente espiritual, o homem espiritual, ele está baseado no Espírito de Deus com o Espírito do homem, que vai dar ordem à alma, e a alma dá ordem ao corpo, e o corpo obedece. Esse é o espiritual. Agora, aquele que não é, que está vivendo segundo a carne, segundo os seus prazeres, os seus deleites, estão vivendo só na alma. A alma fala, o corpo obedece. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Formou o homem do pó da terra, refere-se ao corpo do homem. Soprou em seu nariz o fôlego de vida, e esse fôlego de vida no original é Shai. Está no plural, referindo-se que o sopro realizado por Deus produziu uma vida dupla, a espiritual e a anímica, que é a alma. Daquela forma que eu expliquei. Então, quando Deus soprou, fez o homem, o fôlego de vida, então criou,
produziu uma vida dupla, a espiritual e a alma. Então, quando o fôlego de Deus entrou em contato com o corpo do homem, transformou-se em espírito e, em seguida, a vida da alma. O homem se tornou alma vivente, se referindo à alma do homem, quando o corpo foi avivado pelo espírito e convertido em um homem vivo e consciente de si mesmo. Eu preciso de 4 pessoas aqui para a gente fazer aqui uma demonstração. Esse aqui é o corpo. Então, como nós estamos aprendidos, esse aqui é o Espírito de Deus. Sabe essa luzinha aqui, ó? Espírito Santo, ó. Espírito Santo é esse amarelinho. Espírito do homem. Lá está apagadinho, mas é o corpo. Então, o espírito, o homem espiritual, esse é o correto, de viver assim no mundo espiritual. O Espírito de Deus vai falar com o espírito do homem, o espírito vai falar para a alma, e a alma vai dar o comando para o corpo. Entendeu? Aí o Espírito de Deus vai falar com o espírito do homem. Filho, eu gostaria que você lesse a Bíblia. Você precisa se alimentar de mim. Aí você vai falar para a alma. Alma, você precisa se encher de Jesus. Você precisa alimentar o seu espírito. Aí a alma fala para o corpo: oh, vai pegar comigo para mim. Pega o tempo. Aí vai lá o corpo, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Aí ele começa a adorar. Por quê? Porque o Espírito de Deus deu o comando para o Espírito do homem, o Espírito do homem deu o comando à alma, e a alma deu o comando ao corpo. Vocês aprenderam, vocês entenderam que o corpo só é uma embalagem e só vai obedecer o comando? Só vai obedecer o comando. O corpo ele só é uma embalagem, ele só para poder caminhar, para poder, os 5 sentidos, cheirar, alimentar. Mas nem sempre. Aí agora, voltando para o seu lugar. Aí o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai falar, porque aqui, essa alma está muito almática, fazendo só a vontade dele. E o Espírito de Deus e o Espírito do homem não está tendo comunhão com o Espírito de Deus. E aí o que acontece quando nós iremos na alma e não damos ouvido ao Espírito Santo? Aí o Espírito de Deus vai falar com o Espírito do homem. Eu tento comunicar, mas ele não me ouve. Ele não consegue captar minhas mensagens, né? Então ele também, por não conseguir, ele também deixa a alma por conta. E aí a alma não é mais, então, direcionada pelo Espírito do homem, o Espírito do homem não está ouvindo o Espírito de Deus. Aí o que acontece? Aí o Espírito vai falar assim: filho, você precisa me adorar. Precisa ler a Bíblia, você precisa estar com conexão com o meu Espírito. Aí você vai falar para a alma vai falar assim: eu não quero ler a Bíblia, não. Aí você fala para a alma: vai ler a Bíblia, vai se relacionar com Deus. Alma, vai ler a Bíblia, vai se relacionar com Deus.
acorda cedo. Quer dormir. Aí ele decidiu não. Por quê? Porque não está uma ligação com o espírito. Então a alma está obedecendo só porque quer. E aí, já que aí ele pega aí o celular de espera, ele fala assim, aí ele fala assim, tá bom, Deus, eu vou. Aí o Espírito Santo toca no espírito do homem. Aí a alma que decide ir, ela fala assim, estou cansada. Aí pega o despertador, desliga e dorme de novo. E aí ela não vai, porque ela decidiu não ir. Porque o que ela está alimentando? Daquilo que não está fluindo, que é o Espírito Santo de Deus. Só vai ter comunhão, Espírito de Deus com o Espírito do homem. Então o Espírito de Deus com o Espírito do homem vai dar a direção para a alma. A alma vai ter sede de Deus, vai ter desejo de céu. E aí ela vai levar de chuva, a oração vai ser 2 da manhã. Ela começa a ler a Bíblia, comer a Bíblia, ela começa a orar, ela começa a adorar. Por quê? A alma está tendo o quê? Alimento. O Espírito do homem, o Espírito de Deus. Esse é o homem espiritual. É aquele que Deus deseja de cada um de nós. Viver. O corpo só vai obedecer. Vai lá, o corpo pega o relógio ali, a alma fala assim, desperta o relógio, aí o corpo vai lá, desperta o celular. Vai lá, ele vai obedecer, só o comando. E aí, dessa forma, nós estamos o quê? Cheios do Espírito Santo, porque nós estamos tendo comunhão